Muito bem, nesse domingo de manhã, último domingo de fevereiro, vamos ler juntos Salmo 119, do 25 ao 32. Só uma curiosidade, vocês sabiam que os primeiros cristãos nunca faziam festa de aniversário? Os primeiros cristãos não faziam festa de aniversário. Até o século I, II, III e IV, os cristãos entendiam que festa de aniversário é uma festa pagã, não é uma festa de Deus, é uma festa pagã, já que pela sua data de nascimento, você veio ao mundo em pecado. O que vale para os cristãos é a data do novo nascimento em Cristo Jesus. Porque quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Então no aniversário, em vez de cantar parabéns, a gente vai cantar sinto muito para você. Os primeiros cristãos, até o século IV, não celebravam aniversário, porque era considerado festa pagã. Os pagãos é que fazem isso e gostam de fazer isso. Muitas felicidades, muitos anos de vida, muitas felicidades. Felicidade não é um conceito espiritual, não é um conceito bíblico, não é um conceito teocêntrico, é um conceito antropocêntrico, é um conceito humanista, um conceito carnal, um conceito do homem decaído. Os homens decaídos estão buscando felicidade. Nós não buscamos felicidade, nós buscamos Deus. Aleluia. Só para entender, a gente tem que conhecer coisas assim que às vezes não conhecemos, ficamos assim, né? Só muito cristãos meio pagãos, vivendo coisas do paganismo. Muito bem. Então leiamos juntos Salmo 119, do 25 ao 32. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. O versículo que nós vamos meditar hoje chama a palavra de Deus de, repita, decretos. Todas as vezes neste salmo que tiver em algum versículo decretos, é porque este salmo está louvando a palavra de Deus como decretos divinos. A palavra de Deus não se compõe de decretos humanos. Na palavra de Deus não existe nenhum decreto humano. Nada que foi decretado por alguma autoridade terrena, alguma autoridade civil. A palavra de Deus é composta de decretos. Quando a gente fala de decretos, a gente costuma usar o verbo baixar, decretos baixados do céu para a terra. Decretos representam ordenanças imburláveis. Não sei se essa palavra existe, se não existe estou inventando. E decretos são palavras imburláveis de Deus. O que Deus ordenou, homem não pode burlar. Nenhum homem pode burlar. Porque os homens que pensam estarem burlando a palavra de Deus,
eles estão debaixo do peso da condenação dessa palavra. A palavra de Deus decreta, entre todos os seus decretos, a palavra de Deus decreta duas coisas: salvação para aqueles que tiverem a sua vida sendo edificadas por Jesus sobre a palavra. Diga sobre, em cima da palavra. Aqueles que têm as suas vidas sendo edificadas por Jesus sobre a palavra são membros da sua igreja singular, única e eleita, a qual ele se referiu em Mateus 16:18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os demais seres humanos que não estiverem tendo suas vidas edificadas sobre a palavra, eles estão sob, diga sob, debaixo da palavra, e a palavra, os decretos da palavra pesam sobre essas pessoas, justa e eterna condenação. A palavra de Deus, Deus na sua palavra decreta salvação e decreta condenação, e ninguém escapa desses decretos. Só escapa do decreto de condenação aqueles que o próprio Deus os liberta do império das trevas. O império das trevas está debaixo da palavra, e os transporta para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho é sobre a palavra, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A palavra, os decretos da palavra, divide a humanidade em dois estados espirituais. Só existem dois estados espirituais: o estado de salvação sobre a palavra, e o estado de condenação sob a palavra, debaixo da palavra. Não existe um terceiro estado onde algum ser humano possa estar. Só existem esses dois estados. A palavra estado vem do verbo estar, onde as pessoas estão. E como seres humanos não onipresentes, cada ser humano só pode estar em um estado. Um ser humano não pode estar nos dois estados ao mesmo tempo. Ele só pode estar em um estado. Quem está no estado de salvação, tendo a sua vida edificada sobre a palavra, não está no estado de condenação, e para eles vale Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas os que estão no estado de condenação, debaixo da palavra, não têm salvação. Eles não estão no estado de salvação. Eles são pessoas condenadas, são pessoas malditas, não são benditos, são pessoas amaldiçoadas, não são pessoas abençoadas. Embora Deus também renove cada dia sobre todos as suas misericórdias e faça o seu sol nascer sobre justos e injustos e chover sobre justos e injustos. Isso não interrompe de forma alguma a situação de cada pessoa de acordo com o estado no qual ela está. Por isso que Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. A espada que ele veio trazer é a palavra. Ele diz: por minha causa estarão divididos. Que divisão é essa? É exatamente essa divisão que eu falei para vocês, tá?
Poucos escolhidos sobre a palavra, muitos chamados debaixo da palavra, sob a palavra. A palavra os divide, a palavra divide esses dois grupos. E por isso essa divisão atinge famílias, estarão divididas numa mesma casa, mãe contra filha, filha contra mãe, pai contra filho, filho contra pai, e assim por diante. Dentro de uma mesma casa, tem até marido contra mulher e mulher contra marido. Porque um é de Deus e o outro não é. É por isso que quando aconteceu o arrebatamento, 2 estarão numa cama, um será tomado, o outro será deixado. O que será tomado é o eleito, o que será deixado é o muito chamado. E esses 2 numa cama é um casal de homem e mulher, viu? Porque se for gay, fica os 2. Nenhum é arrebatado, fica aí para ir para o inferno. Se for gay ou lésbica, não adianta não. 2 estarão numa cama, está falando de um casal. Só que tem casal dividido. Tem casal em que um está sendo edificado sobre, e outro está sendo esmagado debaixo da palavra. Muito bem, bem entendido isso? Isso aqui é decreto. Ninguém escapa da palavra de Deus, tá? Esse negócio de ninguém escapa da palavra de Deus, ele é muito importante. Dá uma lidinha na sua Bíblia, não está no slide não, mas o Espírito de Deus está colocando essa palavra agora. Então, veja aí na carta aos Hebreus, capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala da palavra, né? Hebreus 4, 12, fala da palavra como espada de 2 gumes, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse versículo é bem conhecido, mas o 13 é menos conhecido. Olha o que diz, leiam comigo: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por isso, ninguém escapa dos decretos de Deus estabelecidos na sua palavra. Ninguém burla esses decretos. E quem pensa que está burlando, esses decretos estão pesando sobre essa pessoa para a sua justa e eterna condenação. Salomão disse no Eclesiastes, ele falou assim numa linguagem sarcástica, viu? Na Bíblia existe linguagem sarcástica. Ele falou numa linguagem sarcástica: aproveita a vida, faz tudo o que você quiser, faz tudo o que teu coração mandar, mas saiba que de tudo isso você vai ter que prestar contas. E Deus é infalível numa prestação de contas. Não tem misericórdia na prestação de contas, não. Misericórdia vem antes. Quando Ele deu o seu Filho, Ele deu a sua palavra, Ele deu os seus decretos. Todo mundo só decora o João 3,16, mas não decora o João 3,36, que diz que aquele que se torna rebelde contra o Filho, rebelde contra a palavra, não obedece à palavra, sobre ele permanece a ira de Deus, e não o amor de Deus. E essas pessoas debaixo da palavra, com o peso da condenação sobre elas, são chamadas em Efésios capítulo 2, versículo 3, de filhos da ira. Não são filhos do amor, são filhos da ira. Portanto, se você chegar para uma pessoa dessa e dizer assim: olha, Jesus te ama, você está mentindo para ela. Você tem que chegar para ela e dizer assim: olha, Deus está irado contra você, se arrependa.
essa é a pregação correta, a pregação do arrependimento. O amor vem depois. O amor vem depois da conversão, porque é depois da conversão que o Espírito de Deus derrama o amor de Deus em nossos corações. Não antes. João 14, 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Amará esse que guarda a palavra, que obedece a palavra. E nós viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Os outros não estão debaixo do amor, não, estão debaixo da ira, da justa ira de Deus. O amor de Deus é para os seus filhos, verdadeiramente convertidos, em Cristo Jesus, estão perseverando na sua santificação. Aleluia. Muito bem. Isso é decreto, a palavra de Deus é decreto, ninguém escapa desses decretos, e também ninguém consegue fazer uma coisa que todo mundo tenta fazer aí em todas as gerações, tá? Dá um jeitinho brasileiro nesses decretos, para não ser tão fortes. Não, não é bem assim. É bem assim, como está escrito. Não adianta querer tentar deixar a palavra mais leve, porque ela é assim mesmo. É palavra de Deus. Amém? Aleluia. Bom, nós lemos hoje, vamos ficar hoje com o versículo 26. E o título para esse versículo 26 é, repita, ensino da palavra. Um propósito muito claro de Deus ao se dar o trabalho, porque isso aqui foi algo muito trabalhoso, de revelar a Escritura, de revelar a palavra de Deus e fazer essa palavra chegar em nossas mãos, é que nós, cada um dos seus filhos e filhas, aprendamos, recebamos todo o ensinamento dessa palavra. Glória a Deus. Quando eu falo para vocês sobre avivamentos, né, o último avivamento que teve foi o avivamento pentecostal. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos não é avivamento, não, é movimento. Avivamento tem características globais e não características locais. Alguma coisa acontece em algum local porque os crentes daquele local se movimentaram para fazer aquilo. Isso é movimento, não avivamento. Avivamento só Deus é quem opera, não é inventado por uma igreja, por um pastor, por um grupo, por umas pessoas. Não, é obra de Deus e atinge todos os seres humanos, mesmo aqueles que não são convertidos. Nós estamos agora entrando em um período que não é um período de avivamento, é o período que está profetizado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o período que vem antes do arrebatamento, antes da grande tribulação, antes da revelação do anticristo, que é a apostasia. Primeiro vem a apostasia, e essa apostasia não é local, essa apostasia é global, em toda a face da terra. Heresias levantadas contra o Evangelho, heresias levantadas contra Cristo, que separam as pessoas da palavra, separam as pessoas de Deus. O legítimo avivamento é o que acontece todo o tempo, única e exclusivamente na alma dos eleitos de Deus. Os eleitos não precisam ir numa reunião porque está acontecendo ali um avivamento, não. Eles estão em avivamento 24 horas por dia. Eu não sei vocês, eu estou em avivamento desde daquele domingo, dia 5 de abril de 1981, quando o Espírito Santo entrou na minha alma.
desde aquele dia até agora eu estou em avivamento, não para o avivamento dentro de mim. Avivamento é dar vida, só Deus faz isso. Homens não fazem isso, igrejas não fazem isso, pastores não fazem isso, pregadores não fazem isso, instituições não fazem isso, grupos não fazem isso. O que grupos de homens fazem não é avivamento, é movimento. Querem fazer, estão fazendo, muito bem, louvado seja Deus, mas é movimento, não avivamento. O último avivamento foi o avivamento pentecostal. E os homens interpretaram esse avivamento de forma tão errônea, tão errada, que por causa, dizem eles, que por causa do avivamento pentecostal, nós não precisamos de ensino. E tem muita gente por aí, desses, tanto pentecostais como neopentecostais, eu sei disso porque já os ouvi falando, e já falaram até comigo, não, eu não quero igreja de ensino, eu não quero igreja de ensino, eu quero igreja de poder. Eu não quero igreja de ensino, eu quero igreja de poder. Para um deles eu falei, mas o que é o poder para você? Ah, é poder de curas e milagres? Não, senhor. O poder de Deus é a palavra de Deus. O poder de Deus é o Evangelho de Deus. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus está na sua palavra. Hebreus capítulo 1, pela sua palavra ele criou e sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Curas e milagres, tem gente que opera isso e vai para o inferno. Jesus declarou isso no Sermão da Montanha. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. A má interpretação do pentecostalismo define poder só com relação a curas e milagres. E aí eles caíram no engano de Satanás, e por isso, Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2, Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, já que não deram crédito à verdade que poderia salvá-los. O poder de Deus é a palavra de Deus. E é claro, com uma palavra ele pode curar qualquer enfermidade. Com uma palavra ele pode realizar qualquer milagre. O centurião tinha essa fé. Manda com uma palavra e o meu servo ficará curado. E ficou de fato. Mandou com uma palavra e a filha endemoninhada da mulher Ciro-fenícia ficou liberta na hora, sem Jesus precisar ir lá na casa. É o poder da palavra. É o poder da palavra. O Evangelho é o poder. E a principal manifestação desse poder é na nossa salvação. É operando em nós os 3 níveis da salvação, operando a conversão, a santificação e a glorificação. É a palavra de Deus, é o poder da palavra de Deus que opera em nós. Santificação, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. E Jesus entregou para a sua igreja na terra a missão de fazer discípulos como? Ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Mateus 28, 19 e 20. Fazei discípulos ensinando-os a guardar. Como resultado das más interpretações do avivamento pentecostal, nós temos hoje uma geração de crentes
ignorantes de Bíblia, ignorantes da palavra, porque segundo eles não precisam de ensino. Eles pensam que o ensino mata, interpretando errado a palavra que a letra mata. Interpretaram errado e estão mortos. Estão como a igreja de Sardes em Apocalipse, a qual Jesus deu essa mensagem: tem nomes de que vives, mas estás morto. Tem nome de igreja viva, avivada, mas é uma igreja morta, porque não há vida fora da palavra de Deus. A palavra de Deus é palavra de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. E essa palavra foi revelada para ser aprendida. E só é aprendida se for ensinada. E ensino não é uma coisa que acontece em 40 minutos, 1 hora. Ensino tem que ter uma continuidade, que ocorre durante dias, durante semanas, durante meses, durante anos. Nós estamos aprendendo e até o fim da vida não teremos ainda aprendido tudo o que há na palavra, porque ela é muito extensa e muito profunda. Por isso, já estamos correndo atrás do prejuízo. Não percamos tempo com outras coisas que não alimentam, como está escrito no livro do profeta Isaías 55. Porque ficam buscando coisas que não alimentam e pagando caro por essas coisas. Recebei de graça o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, esse versículo nosso de hoje aqui, versículo 26 do Salmo 119, exalta o ensino da palavra. Repita: ensino da palavra. Neste versículo, o salmista orou assim: eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Repitam bem forte. Glória a Deus. A tradução está boa aí no português, tá? Com exceção de uma palavra. O que significa isso? E tu me valeste. O que significa esse negócio? E tu me valeste. Não é isso que está escrito no texto hebraico original. Então vamos ver o hebraico original aqui, né? Drahai siparti vatanene lamidene rukeira. Com letras portuguesas está escrito assim. Primeira palavrinha lá em cima, diga Drahai. Drahai é os meus caminhos. Os meus caminhos, Drahai. Segunda palavrinha, diga se parti. Se parti significa eu contei para ti. Eu contei para ti. E aqui em português colocou eu te expus. Beleza, não tem problema aqui, tá? Então os meus caminhos eu te expus, ou eu te contei, eu te narrei os meus caminhos, tá? E agora vem eu diga vatanene. É aqui que foi traduzido errado, e tu me valeste. Vatanene não é e tu me valeste. Vatanene é e tu me respondes. E tu me respondes. Aqui tem um verbo responder, não tem um verbo valer, não. Tem um verbo responder. E tu me respondes, tá? Então, eu te expus os meus caminhos, está até bom. Mas e tu me valeste, não. É e tu me respondes. E não é no passado, tu me valeste lá no passado. É tu me respondes agora, no presente, tá? Então, os meus caminhos eu te expus, ou eu te contei, e tu me respondes. E aí vem o clamor dele, diga lamidene
Penúltima linha, diga de novo, lamidene. Quando você fala assim para o Senhor, lamidene, você está pedindo, ensina-me, ensina para mim, ensina-me, lamidene, ensina-me o quê? Diga, última palavra, ruqueira, os teus decretos, como está aqui literalmente, ruqueira, os teus decretos, ensina-me os teus decretos. Glória a Deus. Muito bem. Quando o salmista ora, então, deixa eu colocar em português aqui para vocês. Eu te expus os meus caminhos, né? E tu me respondes. Ensina-me os teus decretos. Agora leia corretamente, como deveria estar na Bíblia. Aleluia. O que significa a primeira parte do versículo? Primeira parte do versículo, tá? Primeira parte do versículo, né? Drahai si parti vatanene. Drahai si parti vatanene. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondes. O que são esses meus caminhos aos quais o salmista está falando aqui? Ele está falando que ele, em oração, leva em oração diante de Deus, tá? As coisas do momento presente em que ele está vivendo, as situações presentes, circunstâncias presentes, problemas a serem resolvidos, questões da sua vida pessoal que estão acontecendo, ele expõe, esses são os meus caminhos, ele expõe isso diante de Deus. Senhor, tudo isso aqui eu estou passando, tá? Tudo isso aqui eu estou passando. Diante disso, eu preciso tomar decisão correta. Diante disso, eu preciso dar o passo certo. E essa decisão correta não pode ser inventada por mim. E esse passo que eu julgo certo não pode ser meu. Não pode ser o passo que eu inventei, que eu decidi. Não, eu vou dar esse passo. Não. A decisão que eu tenho que tomar, o passo que eu tenho que dar, tem que ser o Senhor, aquilo que o Senhor vai me falar. Por isso, eu te expus toda a minha situação, tá? O grande problema das pessoas é que diante das situações delas, elas mesmas querem resolver. Elas vão resolver primeiro para orar depois, quando quebrar a cara, tá? Elas querem resolver primeiro. E muitas delas querem resolver do jeito delas e não aceita a resposta de Deus. Não, isso que Deus está me respondendo aí, eu não acredito não. Eu acredito mais do jeito que eu quero. Porque quando Deus te responde, pode ser que Ele te responda alguma coisa que você não gostaria que fosse a resposta. Deus sempre responde orações, mas às vezes não é a resposta que você estava esperando. Às vezes não era a resposta que você estava esperando. E se você endurecer tentando forçar na resposta que você não estava esperando, você vai quebrar a cara. A resposta tem que vir de Deus. Também está lá no livro dos Provérbios. O homem faz planos e planos e planos, mas a resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Deus. Conhece esse cântico, né? Então conheço, ele existe, viu? Então, é um cântico nesse versículo, tá? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus, porque os planos do coração,
Os caminhos do coração acompanham a corrupção do coração. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa semana eu fiquei assim, sentindo uma dó de uma ucraniana, né, que está no Brasil, veio para o Brasil, tem muitos ucranianos que vieram para o Brasil, né, passou a reportagem de uma dessas ucranianas, que está aprendendo português, né, e ela deu um exemplo, né, falando uma frase em português, né, que ela aprendeu aqui, né. A frase era: siga o seu coração e veja onde ele vai te levar. Eu falei, coitado, saiu da guerra e vai para o inferno, porque é para lá que o teu coração te leva, para o inferno, tá? Se existisse uma Bíblia do São Satanás, um dos versículos seria esse: siga o seu coração. Filhos de Deus não seguem o seu coração, filhos de Deus seguem a palavra. A resposta do alto, a resposta que procede de Deus. Filhos de Deus não dão um passo se não tiver certeza absoluta que é resposta de Deus. Resposta de Deus, orientação de Deus. Porque se você der um passo e não for orientação de Deus, vai dar com os burros na água. Vai quebrar a cara. A vaca vai para o brejo. E depois você vai dizer: porque Deus permitiu, eu orei, eu pedi para pessoas orarem, teve até profetas que me falaram que eu podia dar o passo. Você não ouviu a resposta de Deus, ficou ouvindo pessoas e o seu coração. E só ouviu pessoas que falaram segundo o seu coração. Pessoas que tentavam te falar algo diferente do seu coração, para essas você não deu ouvidos. Só ouviu aquelas que falaram de acordo com o seu coração. Errou. E as consequências vêm. O salmista diz: eu te expus os meus caminhos, as minhas coisas, por aquilo que eu estou passando. Nós passamos por muitas coisas nessa vida, sabe para quê? Para levá-las diante de Deus lá no Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. E teu pai que está presente lá no secreto te recompensará. E esse Mateus 6,6 é de acordo com Ana em Samuel, 1 Samuel capítulo 1. Derrama o teu coração diante do Senhor. Derrama o teu coração diante do Senhor. Rejeite toda a sua vontade. Faça calar a sua alma, que só quer ditar para você a sua vontade. Faça calar a sua alma, como Davi fez lá no Salmo 131. Fiz calar e sossegar a minha alma. Aquiete a sua alma, como Deus ordena no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque na agitação você não vai ouvir a resposta certa. Na agitação, na inquietação, você não vai ouvir a resposta certa. Só se aquietar. Quando você aquieta, a poeira abaixa. Já viu aquela lagoa bonita de água cristalina, mas que a água ficou turva porque alguém mexeu na terra lá embaixo? Tira todo mundo de lá que está fazendo bagunça e deixa
a poeira sentar lá no fundo de novo e a água volta a ser cristalina e transparente e você enxerga através dela. Isso acontece com a nossa alma. Os nossos caminhos, os meus caminhos, as nossas coisas pessoais turvam, inquietam e turvam a alma e você não consegue enxergar com clareza. Qual será a resposta de Deus? Você não vai enxergar a resposta de Deus no meio dessa água turva. Tem que parar, para tudo. Não vou dar passo nenhum, não vou tomar decisão nenhuma, até essa poeira abaixar completamente e eu ver claramente, e eu ver com transparência, e eu saber exatamente qual a resposta do Senhor para mim. É assim que filhos de Deus agem. É assim que filhos de Deus agem. É assim que o salmista agiu. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Parece rápido, né? Eu te expus os meus caminhos e tu me respondestes. Mas do eu te expus os meus caminhos até tu me respondeste, pode ter um prazo aí, indeterminado por nós. Pode ter um prazo aí. A resposta de Deus vem, Deus não joga a palavra fora. A resposta de Deus vem quando Ele vê que estamos aptos para ouvir. Quando Deus vê que tudo que você quer ouvir é o seu coração, Ele não fala com você, que Ele não joga a palavra dele fora. Quer ouvir o seu coração? Vai ouvindo. Quando você aquietar o seu coração, quando você silenciar o seu coração, quando você calar a sua alma, aí eu falo com você. É assim que Deus age conosco. Porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e pensamos nos termos gerais para todos os filhos de Deus. Mas quando essa palavra chega em nível particular para cada um, e para você, na situação que você está, como essa palavra se aplica? Esse é o momento do seu Peniel, onde não tem ninguém lá com você, só você lutando com Deus. E tem que sair de lá com a resposta de Deus. Tem que sair de lá com a resposta de Deus, nem que saia mancando. Mas tem que sair dali, tem que sair do Peniel com a resposta de Deus. Aleluia. E quando você precisa de uma resposta de Deus, não adianta ficar buscando fulano, beltrano, ciclano, sei lá quem mais. Não, tudo isso é água turva. Tudo isso é água turva. A resposta certa o Senhor vai dar pessoalmente quando ver você fazendo como Moisés, se aproximando da sarça para ver por que ela está queimando, mas não está se consumindo. Quando Deus viu Moisés se aproximando, querendo saber o porquê, aí do meio da sarça, a sarça representa a palavra. A palavra é a sarça ardente. E é por essa razão que vem a segunda parte do versículo. Ensina-me os teus decretos. Ensina-me a tua palavra. Ensina-me a tua palavra. E aí de dentro da palavra, Deus vai falar, Deus vai inspirar, Deus vai testificar, Deus vai mover, Deus vai dizer dê o passo, ou Deus vai dizer não dê o passo. A nossa vida não segue mais lógicas humanas, a nossa vida segue orientação de Deus. Mesmo que a orientação de Deus vá contra toda lógica humana.